Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Genival Júnior, sou professor de Sociologia aqui do Escola Online. Hoje eu vou resolver a segunda semana do volume 4 do PET do primeiro ano, com o tema Identidade de Gênero. Antes de começar, eu queria trazer algumas dicas para vocês. A primeira delas é pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like no meu vídeo e qualquer dúvida que você tiver, deixar um comentário. Além disso, eu vou indicar para vocês o nosso Instagram e o nosso Spotify. Lá no Instagram tem tudo sobre o PET, o cronograma, quem são os professores, tudo que o Escola Online está fazendo está sendo divulgado lá no nosso Instagram. Então não perde tempo, corre lá, segue a gente, porque é lá que você vai se informar sobre tudo que nós estamos fazendo. E além disso, lá no Spotify e no SoundCloud nós temos uma série de podcasts. Podcasts que você pode ouvir, por exemplo, quando você está andando, quando você está indo no supermercado, quando você está indo na academia, quando você está limpando a casa, e que vão servir para ajudar você a estudar nesse período remoto. Além disso, vocês repararam que tem um QR Code aqui na tela? Esse QR Code vai levar você lá para a nossa plataforma, que está cheia de conteúdo gratuito produzido por nós, para ajudar você nesse período remoto. Então não se esquece disso, corre lá, acessa tudo e o melhor, tudo isso é feito com carinho exclusivo para vocês. Então agora eu vou pedir o pessoal para soltar a nossa vinheta para eu começar a minha aula. Solta aí, pessoal! Bem, pessoal, então para começar nós vamos trazer dois conceitos, que são sexo e gênero. Durante muito tempo, sexo e gênero foram tratados como sinônimo. Havia uma confusão no meio disso. E aí a sociologia e a antropologia vão ser campos do conhecimento que vão trabalhar para poder diferenciar uma coisa da outra. Então, o sexo, ele vai consistir em todos os aspectos biológicos que diferem o sexo masculino do sexo feminino. E o gênero, por sua vez, vai estar ligado com as relações, com as ações e atitudes que são construídas socialmente, culturalmente, e que vão definir o que é ser homem e o que é ser mulher. Ou seja, isso está ligado com a posição social que cada uma das pessoas ocupa dentro da sociedade. A partir dessa separação que a antropologia e a sociologia traz para a gente vai perceber que esses dois conceitos não podem ser tratados como sinônimos, uma vez que a posição social e os aspectos fenotípicos nem sempre eles são casados, e o que é super normal. E aí, a partir disso, a gente vai ter, por exemplo, as pessoas transgênero. O que são as pessoas transgênero? São pessoas que elas nascem com sexo biológico, mas que posteriormente elas vão se identificar com outro gênero, que não é aquele que foi imposto assim que ela nasceu. Um exemplo disso que eu gosto de trazer é essa tirinha feita pela Laerte, que vai tratar da historinha da Meire. Eu vou ler ela aqui para vocês. Quem é você? Meire. Nada disso. Você é João, Ricardo, Celso, Cláudio, Felipe, Rubens e Alexandre. Aí a Meire pega e quebra o retratinho. Ela fala, eu sou a Meire. Então, a noção de identidade de gênero, ela está diretamente ligada com a forma como as pessoas gostam de ter o seu gênero respeitado e visto pela sociedade por si mesmo. Então, a partir disso, a gente percebe que o gênero ele é uma construção social e cultural e que, portanto, ele é fluido. As pessoas podem mudar com o passar do tempo. E que isso merece e vai se tornar especificamente uma questão sociológica pela demanda que se tem por políticas públicas, pela cidadania e principalmente no sistema democrático pelo respeito. Então vamos lá. Continuando, a gente precisa entender também por que a sociologia vai estudar gênero e sexualidade. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que na nossa socialização, esses papéis de gênero, ou seja, a posição social que os homens e as mulheres ocupam na sociedade, elas são ensinadas pra gente. Então, trago para vocês mais uma tirinha pra gente refletir sobre isso. Aqui a gente tem um menininho e uma menininha brincando de bola. E aí a gente vê que a menininha, ela manda super bem. E aí, no final, o menininho fala, futebol é jogo de homem. Essa fala do menininho, ela é muito problemática, por quê? Porque ela fala sobre o local que meninos e meninas devem ocupar. O futebol é um esporte, gente, então ele tem que ser acessível para todo mundo. Ao passo que uma menina ela tem melhores qualidades do que um menino, aquilo ali não pode ser utilizado como um discurso de preconceito para excluir aquela mulher ou aquela menina daquele espaço. Então é importante a gente entender isso, porque são essas questões sociológicas que a sociologia vai se debruçar para poder debater esses dois conceitos. Outro exemplo disso é para a gente pensar em como
a situação relacionada a gênero e sexualidade vai se transformar em uma forma de violência, como a homofobia. Olha só para você ver. Quando a gente vai trazer dados sobre homofobia dentro das escolas, a gente vai perceber que 27% dos homossexuais e bissexuais, eles declararam sofrer ou terem sofrido algum tipo de preconceito no ambiente escolar. E aí a gente vai ver que a partir dessas outras estatísticas, a gente tem aí um problema social, porque ele não vai acontecer com uma pessoa só, ele vai acontecer com muitas pessoas, ao passo que se torna até uma estatística. Então é por isso que a sociologia se debruça sobre esses dois conceitos. Muito tranquilo, né, pessoal? Agora vamos resolver alguns exercícios para a gente ver o quão afiado vocês estão com isso daí. Vamos lá, exercício número 1, que é do Enem 2010. A primeira instituição de ensino brasileira, que inclui disciplinas voltadas ao público LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, abriu inscrições na semana passada. A grade curricular é inspirada em similares dos Estados Unidos da América e da Europa. Ela atenderá jovens com aulas de expressão artísticas, dança e criação de fanzines. É aberta a todo o público estudantil e tem como principal objetivo impedir a evasão escolar dos grupos socialmente discriminados. O texto trata de uma política pública de ação afirmativa voltada ao público LGBT. Com a criação de uma instituição de ensino para atender a esse público, pretende-se, letra A, contribuir para a invisibilidade do preconceito ao grupo LGBT. Letra B, copiar os modelos dos Estados Unidos e da Europa. Letra C, permitir o acesso desses segmentos ao ensino técnico. Letra D, criar uma estratégia de proteção e isolamento desse grupo. E letra E, promover o respeito à diversidade sexual no sistema de ensino. Bem, pessoal, depois da explanação que a gente acabou de fazer no slide anterior, a gente já sabe que a resposta correta vai ser a letra E, promover o respeito à diversidade sexual no sistema de ensino. Ou seja, essa é uma atitude para combater aquelas estatísticas de preconceito que eu acabei de mostrar para vocês. Agora vamos para a nossa segunda atividade. Atividade número 2 do Enem 2011. Em uma das reuniões do GPH, Grupo de Pais de Homossexuais, na Rua Major Sertório, no centro de São Paulo, mais de 80 jovens ocupam uma sala. Sentados em cadeiras, sofás ou em almofadas no chão, conversam, esclarecem dúvidas e falam sobre as dificuldades e prazeres típicos dessa fase da vida. No final, participam de uma confraternização com lanche e música. O que os une nesta tarde de domingo não é política ou religião, mas orientação sexual. Eles são LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Ou querem conhecer pessoas que sejam por conta de dúvidas quanto à própria sexualidade. Tendo em conta as formas de incompreensão e intolerância que ainda marcam certas visões sobre o tema da diversidade sexual, o que embasa a criação de movimentos sociais como o GPH e de outros grupos LGBT com o mesmo perfil. Letra A, a liberdade frequente dos pais de homossexuais. Letra B, as normas legais que amparam os homossexuais. Letra C, a participação político-partidária dos grupos LGBT. Letra D, a necessidade de superar o medo e a discriminação. E letra E, as tentativas de atrair os consumidores gays. Bem, pessoal, diante daquela explicação que eu dei sobre cidadania, sobre democracia, sobre respeito, a gente vai perceber que a resposta correta é a letra D, a necessidade de superar o medo e a discriminação, que vai ser aí o pivô, o combustível para que as pessoas se organizem em movimentos sociais. Bem tranquilo, né, pessoal? Então, eu gostaria de deixar aqui uma indicação para vocês do nosso projeto Enem, Eu Não Erro Mais. Eu sei que você está no primeiro ano, mas é super importante fazer o Enem como treineiro. Então, para você se preparar para o Enem, corre lá e assiste as nossas aulas. Essas aulas são ao vivo, então você pode acompanhar ali, junto com a gente, tirar suas dúvidas ali na hora e aprofundar diante desses conteúdos que são tratados aqui no PET. Muito legal, né, pessoal? Então, eu vou me despedir por aqui, encerro essa aula e a gente se vê lá na semana 3. Tchauzinho, pessoal!